Olá galera, aqui é o Laio, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre licenciamento ambiental, contexto prático, tá? Trazer para vocês uma ideia de como funciona a prática do licenciamento ambiental, que a gente sabe que nas nossas faculdades, nos cursos que a gente fez da área de meio ambiente, a gente tem um embasamento sobre licenciamento ambiental, mas é um embasamento teórico. Muitas vezes a faculdade, o curso, ele não disponibiliza para os estudantes um contexto mais prático. A gente sabe que é necessário. É uma complementação daquilo que a gente vai efetivamente aplicar no mercado de trabalho. Então, é extremamente importante. Então, primeiro, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção num fator que eu sempre falo nos vídeos sobre licenciamento ambiental na prática, que é o objetivo prático do processo de licenciamento ambiental. Eu sempre digo que todo o organograma jurídico do licenciamento ambiental ele é voltado para o cumprimento de um objetivo que está bastante claro, principalmente quando a gente leva em consideração o aspecto prático, que é fazer com que empreendimentos licenciáveis possam oferecer, possam se manter através de uma viabilidade ambiental, ok? Quando eu falo em empreendimentos licenciáveis, eu quero que vocês sempre tenham em mente que são empreendimentos efetiva e potencialmente poluidores, conforme a definição legal do processo de licenciamento ambiental, ok? Então, empreendimentos licenciáveis se relacionam com efetiva, empreendimentos, atividades efetivas e potencialmente poluidoras, ok? E essa viabilidade ambiental que é exigida aos empreendimentos licenciáveis está muito relacionada a outro conceito muito importante, que é o conceito de avaliação de impacto ambiental. Quando a gente estuda a legislação que está em volta do licenciamento ambiental, a gente percebe isso com bastante clareza, que o conceito de avaliação de impacto e o conceito de licenciamento ambiental, eles andam sempre muito juntos, porque o contexto prático, o contexto de atribuir viabilidade ambiental ao empreendimento está totalmente relacionado aos impactos que ele causa. É tanto que é um fator determinante para que o empreendimento seja ou não licenciado, do ponto de vista legal, é a questão da análise dos impactos ambientais que ele causa no meio, no que se refere a atividades efetivamente e potencialmente poluidoras. Então, está totalmente voltado para esse conceito aqui, que é o conceito de avaliação de impactos ambientais. E quando eu falo viabilidade ambiental, eu quero que você tenha uma ideia bastante clara do que eu estou querendo dizer. Por exemplo, extração mineral. A atividade de extração mineral de areia, por exemplo, ela é uma atividade licenciável, ou seja, ela causa um impacto significativo no meio que, dessa forma, faz com que ela seja enquadrada nessa categoria de empreendimento licenciável de acordo com a legislação. À medida que o órgão ambiental competente, a gente já vai conversar um pouco mais sobre isso adiante, à medida que o órgão ambiental competente ele solicita estudos ambientais, como por exemplo o plano de recuperação de áreas degradadas, ele está fazendo com que haja a exigência de uma viabilidade ambiental. Porque se o processo de extração mineral de areia causa degradação lá no solo, vai causar uma degradação no solo, à medida que a gente se compromete, um empreendimento se compromete a recuperar esses danos causados, ele está fazendo com que haja uma viabilidade ambiental para o seu empreendimento. Então, quando a gente percebe isso na prática, quando a gente visualiza o final do processo, a gente percebe com bastante clareza que há uma tendência a ter um objetivo prático, que é a viabilidade ambiental do empreendimento, sempre relacionando a gestão dos impactos ambientais, como é que a gente vai estar mitigando, recuperando esses danos, e assim se materializa na prática o conceito de licenciamento ambiental, ok? Bom, mas como funciona aqui a questão da competência para o licenciamento? Isso é uma questão muito interessante. Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção que no licenciamento ambiental não existe aí uma hierarquia, tá, entre os órgãos ambientais, órgãos executores do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Para você que já estudou, com certeza já estudou sobre Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Não existe uma hierarquia, existe uma distribuição de competências, tá? E essa distribuição de competências, ela é fortalecida legalmente através da Lei Complementar 140, que com certeza também você já deve ter ouvido falar, na medida que ela estabelece normas de cooperação entre os entes federativos. Quem são esses entes federativos? A União, Distrito Federal e os estados, e os municípios. Então, através dessa lei complementar,
é previsto legalmente essa questão da cooperação, das competências. A União ela vai estar se responsabilizando pelo licenciamento ambiental de determinados empreendimentos, através de algumas diretrizes legais. Os estados, através de outras diretrizes, outros tipos de atividade, levando em consideração vários aspectos, como, por exemplo, a natureza da atividade, tá? E o seu potencial poluidor. Mesma forma com os municípios. Então, a gente tem essa distribuição de competências geral, prevista aqui na Lei Complementar 140. Então, quem é o órgão ambiental competente da União para licenciamento ambiental? A gente tem o IBAMA, como órgão ambiental competente, que é o órgão executor, vamos dizer assim, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, tá? Que ele é o responsável pela questão do licenciamento ambiental de empreendimentos que se enquadram aqui, que tem um enquadramento na resolução CONAMA, na 237 de 97, tem um artigo específico que caracteriza que tipo de atividade vai ser a responsabilidade do IBAMA, tá? Fazer o licenciamento. Da mesma forma, o Distrito Federal e os estados. No caso aqui são os órgãos ambientais do estado. Cada estado tem uma instituição executora, um órgão ambiental executor, que vai estar aí se responsabilizando juridicamente pelo licenciamento ambiental dos empreendimentos. E isso tudo é feito através de uma legislação estadual, ok? Então nós temos aqui como competência estadual também a resolução CONAMA, ela dedica um artigo só para caracterizar que tipo de empreendimento terá a responsabilidade aí dos órgãos estaduais. Da mesma forma, os municípios, ok? Os municípios também, existe uma cooperação através da Lei Complementar 140 que destina essa responsabilidade pelo licenciamento ambiental aos municípios, relacionando aí uma série de pré-requisitos que também está dentro de um artigo específico da resolução CONAMA. Então, aqui nós temos os órgãos ambientais do município, tá? Essa questão da competência municipal, ela é bastante interessante e merece ser discutida, porque nem todos os municípios, aqui do nosso país, do Brasil e dos estados que compõem o nosso país, eles vão ter um órgão ambiental, uma instituição voltada, competente legalmente, tá, habilitada para fazer o licenciamento ambiental. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, hoje em dia, muitos municípios existe aí a habilidade, a competência legal de licenciamento, mas existem também vários outros municípios que não podem. Essa situação ela é bastante habitual em todo o território brasileiro, porque existe pré-requisitos para que o município ele possa ter esse licenciamento ambiental, e esses pré-requisitos estão também previstos na Lei Complementar 140. Basicamente, esse órgão ambiental, o município ele tem que ter aqui uma política municipal de meio ambiente. E nessa política municipal de meio ambiente tem que estar lá contido qual é o órgão ambiental competente, e esse órgão ambiental competente ele tem que prever uma quantidade de técnicos mínima para suprir aquela demanda. E tem que ser técnicos habilitados, tá? Não existe um número taxativo, a legislação não prevê um número taxativo de quantos técnicos o município, o órgão ambiental municipal tem que ter para poder licenciar. Mas existe bem claro na legislação que é necessária uma equipe mínima para suprir a demanda de cada município, ok? Até porque cada município tem suas características, tem municípios que a atividade forte é a extração mineral, outros municípios a atividade forte é a indústria, então isso vai variar muito a questão de quais são os técnicos e quais são as capacidades técnicas, tá, que aquele órgão ambiental tem que ter. O que tem que prevalecer é essa questão da quantidade técnica mínima para poder suprir aquela demanda. Então, muitos municípios, principalmente municípios pequenos, não têm condições assim, administrativas, de acordo com sua realidade, de formar um órgão ambiental com os técnicos necessários para suprir os pré-requisitos da lei complementar e poder licenciar. Mas, em casos dessa natureza, onde o município não pode atuar no licenciamento, aqueles empreendimentos que, de acordo com a legislação, são de competência do município, passam para o Estado.
Então, essa é a ideia de uma cooperação. O Estado tem que sempre estar ajudando em termos de cooperação e parceria os municípios a eles se tornarem independentes, porque isso desburocratiza o processo de licenciamento, que é um dos principais objetivos da lei complementar, desburocratizar. Porque à medida que eu distribuo competências, eu consigo dar maior eficiência e fluidez nos processos. E eu descarrego, eu faço com que não haja os órgãos ambientais estaduais não fiquem saturados de processo, uma vez que os municípios vão estar cooperando, tá, em parceria com o Estado. Então, esse é o objetivo e por isso que a questão municipal é bastante alvo de discussão, ok? Bom, como funciona a questão das fases do licenciamento no ponto de vista prático? Isso é bastante interessante, tá? As etapas do licenciamento ambiental possuem nomenclatura variada para cada modalidade de licenciamento. A gente aprende lá na faculdade, nos cursos, que existem 3 modalidades gerais: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. A gente vai ver aqui nessa aula de hoje sobre a prática que não existem só essas 3 modalidades. Essas modalidades são modalidades gerais. Então, existem uma série de outras modalidades que são pautadas por cada estado, vai depender de cada estado tem sua legislação própria de licenciamento. Então, isso a gente vai ver adiante. Mas no que se refere a esse item 1, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos aqui licença prévia. Nem sempre a licença prévia vai estar com este nome. Existem locais que licença prévia é chamada licença ambiental prévia ou licença de localização. Então, essa nomenclatura, não existe um padrão taxativo para esta nomenclatura de modalidade. O que importa é que o Estado ele consiga compatibilizar a sua nomenclatura dentro da sua legislação estadual, ok? E que o princípio, o objetivo seja aquele, né, do licenciamento prévio. Por mais que o nome seja licença de localização, o princípio tem que ser o mesmo da licença prévia, ok? Então é esse o sentido. A nomenclatura pode variar, não necessariamente tem que ser LP, LI ou LO, ok? Então isso é bastante interessante que você tenha em mente. As licença prévia, instalação e licença de operação poderão ser emitidas sequencialmente ou simultaneamente, dependendo também de cada estado, ok? Então, não necessariamente um determinado atividade ou empreendimento, ele vai ter que apresentar as 3 licenças. Primeiro se faz uma licença prévia, depois se faz uma licença de instalação, depois se faz uma licença de operação. Não. Em alguns casos, pode acontecer a possibilidade dessas licenças serem emitidas de forma simultânea. A gente vai ver que para determinados empreendimentos, natureza e sempre relacionando ao estado específico, existem licença ambiental única, por exemplo, que é quando as 3 modalidades são emitidas numa licença só. Então, isso vai depender de vários parâmetros. O Estado ele tem autonomia, tá, de pautar toda essa questão aí da legislação, da legislação do seu Estado relacionada ao licenciamento ambiental. Então, não precisa ser sequencialmente. Pode haver também uma emissão simultânea dessas 3 modalidades gerais, no ponto de vista prático, ok? Então, as modalidades do licenciamento ambiental podem receber conceitos diferentes de estado para estado. Ou seja, não necessariamente vai existir dentro de um determinado estado o conceito de licença prévia, o conceito de licença de instalação e o conceito de licença de operação. Agora, entenda bem, eu não estou dizendo que o Estado tem a capacidade de alterar o conceito. Ele pode diversificar esse conceito. E essa diversificação de conceitos, ela leva em consideração alguns aspectos. Eu trouxe aqui alguns exemplos para você. Leva em consideração, por exemplo, o impacto ambiental daquela atividade, o porte daquele empreendimento, o potencial poluidor e a localização. Pode haver também outros vários aspectos. Esses são os principais aspectos que são levados em consideração em termos de conceito de modalidade de licenciamento. Eu trouxe aqui até alguns exemplos para você. Alguns estados adotam um conceito, essa modalidade, licença de instalação e operação. Ou seja, as fases de instalação e operação, elas são licenciadas, são emitidas em uma só licença.
sem a necessidade de ter uma licença prévia e outra depois uma licença de instalação, ok? Então, para essa modalidade aqui se fundamentar, ela só pode ser enquadrada em atividades ou empreendimentos determinados através de uma análise desses parâmetros, ok? Não é universal para todos os tipos de atividades. Existem algumas atividades específicas em que pode ser, em alguns estados, adotado esse modelo, licença de instalação e operação. Da mesma forma, a licença prévia e de instalação, onde a fase prévia e de instalação ela é emitida num documento só, numa licença só. Além dessa fase, eu trouxe também a licença ambiental única e a licença ambiental por adesão e compromisso. Dando um exemplo aqui para o meu estado do Ceará, o estado onde a minha consultoria ela trabalha, a licença ambiental única ela pode ser atribuída para a produção de carvão vegetal, por exemplo. Produção industrial de carvão vegetal pode ser feita através de uma licença ambiental única, ok? Essa é a legislação estadual que define. Aqui no caso da licença de adesão por compromisso, também é um exemplo aqui do meu estado, revendas de gás liquefeito de petróleo, aquele gás de cozinha que a gente conhece. Então, para o estado do Ceará, as modalidades elas são diferentes, elas têm um conceito diferente para cada tipo de atividade, levando em consideração alguns aspectos como esse que eu trouxe para vocês. E aqui, por exemplo, a produção de carvão vegetal, aqui no estado do Ceará você faz através de uma modalidade de licença ambiental única e a revenda de GLP através de uma licença ambiental por adesão e compromisso. Então, sempre tenha em mente isso, não existe uma taxação, uma coisa fixa, tá, de conceitos de modalidade de licenciamento. Cada estado ela tem essa autonomia, tá, sempre levando em consideração a legislação geral, sem ter contradição com a legislação geral, mas ele tem essa autonomia de compatibilizar o licenciamento para a sua realidade. E essa competência ela é instituída pela Lei Complementar 140, conforme a gente viu no item anterior, ok? Então, isso é uma questão bastante importante que você precisa ter a devida atenção. O licenciamento ambiental na prática, ele ocorre através de algumas etapas. Eu trouxe aqui 4 etapas principais, ok? Que o licenciamento ambiental na prática ele ocorre. Primeira etapa, definição de documentos, estudos e projetos ambientais. Segunda etapa, requerimento. Terceira etapa, análise. E quarta etapa, parecer. Essas são as 4 etapas básicas que o licenciamento ambiental ocorre na prática. Como funciona a primeira etapa? A primeira etapa é a definição de documentos, estudos e projetos ambientais. Essa etapa ela ocorre entre o órgão ambiental e o empreendimento, na medida que o órgão ambiental ele define quais são os documentos, os estudos e os projetos ambientais que serão exigidos, que o órgão ambiental vai exigir para dar andamento ao licenciamento ambiental, para dar a oportunidade do empreendimento protocolar requerer o licenciamento ambiental, tendo em consideração a natureza da atividade e a modalidade do licenciamento que ele pretende requerer, ok? Então, é a determinação de documentos. Vai precisar de um memorial descritivo, vai precisar de uma planta georreferenciada, vai precisar de um plano de recuperação de áreas degradadas, vai depender de cada atividade, de cada modalidade. Então, essa primeira parte é uma parte de pré-requisitos iniciais, exigências iniciais, em que aquele órgão ambiental daquele estado vai exigir, ou daquele estado, ou daquele município, se o município tiver essa capacidade, essa competência legal, tá, formal de licenciar, e ele vai dizer, ó, para a gente iniciar o processo de licenciamento, eu preciso que você traga esses documentos. E aí vai ter documentos do empreendedor, documentos, se for uma pessoa jurídica, documentos da empresa, e aí vão ter os estudos e projetos ambientais necessários para aquele tipo de empreendimento. Então, essa visão da primeira etapa é uma visão muito específica para o empreendimento, ok? A natureza do empreendimento e a modalidade do licenciamento, se é uma licença prévia, se é uma licença de instalação, se é uma licença ambiental única, se é uma licença ambiental por adesão ou compromisso. Então, vai depender também da modalidade e da natureza. E aí, definindo-se os documentos, os estudos e os projetos ambientais necessários, nós vamos para o passo 2, que é o requerimento. O requerimento ele é caracterizado quando a primeira fase é completamente finalizada, ou seja, todos os documentos foram providenciados e vão ser entregues ao órgão ambiental.
esse ato de entrega ao órgão ambiental caracteriza o processo de requerimento. E nesse processo de requerimento, você, o empreendedor, vai receber um protocolo. E esse protocolo é um documento que comprova que você fez o requerimento. Ou seja, que todos os documentos exigidos na fase 1 foram devidamente apresentados. Ok? Então, nós temos aí a fase 2, que é a fase de requerimento. Uma vez finalizando a fase 2, que é a fase de requerimento, inicia-se a fase 3, que é a fase de análise. Essa fase de análise, o órgão ambiental vai pegar tudo que ele exigiu na primeira etapa e que você apresentou na segunda e vai fazer, como o próprio nome já diz, uma análise. Essa análise ela leva em consideração vistorias e análise de estudos, que é como se fosse no escritório deles, na área de local de trabalho deles, ok? Então, por que eles fazem vistorias? Para saber se aquelas informações que você apresentou nos estudos na primeira etapa estão corretas. Por exemplo, no memorial descritivo da licença prévia de um posto de combustível, você disse que não existia área de APP num raio de 1 quilômetro do empreendimento. Ok? Então, ele vai fazer aí, primeiro, uma análise dos estudos, vai fazer uma análise cartográfica, né, um geoprocessamento lá para saber se realmente não existe, e também vai a campo para saber se aquela informação, se não existe nenhuma área nos limites daquele empreendimento, nas áreas de interferência direta, na área de influência direta daquele empreendimento, que caracteriza um APP. Então, não basta você dizer, o órgão ambiental ele precisa verificar no campo. Ok? Então, essa vistoria ela tem esse objetivo, verificar a veracidade das informações. E não só esse objetivo, também tem um objetivo de analisar se aquele ambiente, aquele local, ele realmente vai comportar aquele empreendimento, no caso, se for uma licença prévia, se for uma licença de instalação. Ele vai verificar uma série de requisitos, que são requisitos específicos de cada colaborador, de cada técnico, analista do órgão ambiental, que para eles são importantes para julgar se é viável liberar aquela licença ou não, ok? E esse julgamento sobre ser viável ou não a liberação da licença é formalizado através da quarta etapa, que é a etapa de parecer. Após as vistorias, após a análise dos documentos que você apresentou, ele faz um parecer técnico, tá? E é interessante também ressaltar aqui sobre a análise, que essa análise ela é um ponto-chave do processo, das etapas do processo de licenciamento na prática, porque é nessa fase de análise que ele vai, por exemplo, verificar se há necessidade de documentação complementar ou não. 90% dos casos, os órgãos ambientais solicitam documentações complementares no decorrer do processo. Isso acontece por quê? Eu já falei, inclusive, em alguns vídeos. Isso acontece porque nem sempre, no ato de definição inicial dos documentos, o órgão ambiental consegue descrever tudo que vai ser necessário apresentar. Porque nem todo processo de extração mineral é igual. Eu posso ter um processo de extração mineral que tem um potencial poluidor X e outro que tem um potencial poluidor maior ou menor, entendeu? Vai depender. Então, durante a análise, o órgão ambiental vai estar medindo essas situações. E é por isso que, durante a análise, em quase todos os casos, eu diria que 90% dos casos, pelo menos, há necessidade de documentação complementar, seja através de elaboração de novos estudos, ou novos documentos, enfim, complementação daquilo que foi inicialmente apresentado. Então, é nessa fase aqui que vai ser definido todas as exigências complementares para a geração do último processo, da última etapa, que é o parecer. Nesse parecer, aquele colaborador que representa o órgão ambiental, aquele servidor, vamos dizer assim, servidor público que representa o órgão ambiental, ele vai dizer se é favorável ou não à emissão daquela licença. Então, esse parecer vai ser a chave para determinar se aquela licença ambiental que você requeriu, que você definiu, requeriu nas primeiras etapas, vão ser efetivamente emitidas. Então, o fato de requerer um processo de licenciamento não quer dizer que a licença ela vai sair. Isso vai depender de uma série de fatores que estão dentro do processo de análise do processo de licenciamento, que é a etapa 3. Okay? Então, é dessa forma que o licenciamento ambiental acontece na prática, em termos de etapa. É dessa forma aqui que a gente consegue ter. Cada órgão ambiental tem seus procedimentos internos. Dentro da estrutura do órgão ambiental, por exemplo, de um estado, tem vários pequenos departamentos que vão ter aí uma distribuição de competência. Okay? Tem um departamento do protocolo que vai requerer, que vai receber o processo e vai mandar para outro departamento, que é o departamento de análise, que depois vai mandar o parecer para a diretoria. Então, isso aí funciona a parte interna que vai de cada órgão ambiental.
Esse aqui é o esqueleto geral de como funciona o licenciamento ambiental na prática. Ok? Então, isso aqui você tem que ter em mente. É muito importante que você tenha em mente essa parte prática das etapas do licenciamento ambiental. Bom, eu trouxe aqui para vocês um roteiro de como a gente pode aplicar um processo de consultoria ambiental de licenciamento na prática, ok? Quero que vocês entendam esse roteiro como os passos necessários para você aplicar efetivamente um processo de consultoria. Digamos que você agora vai atuar na sua primeira consultoria ambiental de licenciamento, e aí eu trouxe para vocês alguns passos, 5 passos, para você ter esse direcionamento, ok? E são passos que são aplicados na prática. Então, qual é o primeiro passo da aplicação de uma consultoria ambiental de licenciamento? A identificação da natureza da atividade. Que tipo de atividade você vai licenciar? Ok? É uma extração mineral? É um comércio de revenda de combustível? Ok? Qual é o tipo, tá? A natureza do licenciamento, a natureza da atividade que você vai licenciar. Após identificar a natureza, que é justamente o que vai acontecer, se é uma extração, se é uma revenda de combustível, você vai identificar se a atividade é licenciável ou não. Porque nem todas as atividades, os empreendimentos, se caracterizam no contexto legal de serem licenciáveis, ok? Eu sei que assim, o certo é que a grande maioria das atividades elas são licenciáveis. É muito difícil você ver uma atividade, você ter aí uma atividade que tem o consumo de recurso natural, que tem um impacto ambiental que não se enquadre dentro de algum conceito, de alguma modalidade de licenciamento, nem que seja uma licença simplificada, dependendo aí de cada estado. Existe também essa modalidade, licença ambiental simplificada. Ok? Então é muito difícil que isso ocorra, mas pode ocorrer. Para um estado, talvez uma atividade ela não se enquadre dentro desse padrão, mas é necessário então que você verifique, primeiramente, após identificar a natureza, se essa atividade é licenciável ou não. 90% dos casos, as atividades são licenciáveis, ok? Após identificar se o empreendimento, se a natureza da atividade é licenciável ou não, vendo que ela é licenciável, você tem que ir para o passo 3. É um passo muito importante, que é qual o órgão ambiental competente pelo licenciamento daquela atividade. Qual o órgão ambiental competente? Isso é muito importante. Então, você vai analisar aqui se o impacto ele tem âmbito local, se ele tem âmbito regional, porque isso aqui é que vai definir isso, principalmente esse fator que vai definir qual o órgão ambiental que vai ser responsável por aquele licenciamento. Alguns estados, muitos municípios possuem essa capacidade de licenciar. Então, vamos dizer que você vai aí, você identificou a natureza, né, extração mineral é uma atividade licenciável, e qual é o órgão ambiental para o seu estado que tem essa competência de licenciar atividade de extração mineral. Então, você vai ter que fazer o quê? Um levantamento da legislação do seu estado. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, a atividade de extração mineral, se for para fins diretos de construção civil, como por exemplo, extração mineral de areia para fins de construção civil, é licenciado pelo município, tá? Então, já se fosse uma extração mineral de rocha ornamental, a competência já passa para o Estado. E isso é feito através de uma legislação estadual, formalizada, publicada. Okay? Então, você precisa fazer essa análise através do levantamento da legislação do seu Estado. Qual o órgão ambiental competente para aquele licenciamento? E por que é extremamente importante você definir isso? Porque assim você define o próximo passo, que é identificar a modalidade de licenciamento ambiental. Eu falei para vocês que as modalidades elas podem ter conceitos diferentes de estado para estado. Não necessariamente tem que ser só licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Eu posso ter uma licença ambiental única, eu posso ter uma licença ambiental simplificada. Então, isso vai depender de uma série de fatores, um deles é a natureza do empreendimento da atividade. Então, você precisa identificar qual é o órgão ambiental competente, porque aquele órgão ambiental competente, ele vai agir sobre uma legislação que também deve definir quais são as modalidades para aquele tipo
de empreendimento. Vamos dizer aqui que você está fazendo uma consultoria ambiental aqui no estado do Ceará, e você identificou que a natureza da atividade é produção de carvão vegetal, ok? A modalidade para o estado do Ceará. Então, só após responder esses 4 passos iniciais é que a gente consegue fazer o 5º passo, que é iniciar efetivamente as etapas do licenciamento ambiental, que são aquelas etapas. Primeiro você define quais são os estudos, quais são as exigências iniciais, depois você dá entrada no requerimento, depois vai ser a etapa de análise e, por último, o parecer. Então, veja que só é possível efetivar realmente você fazer a efetivação do início do processo de licenciamento ambiental junto com aquele empreendimento, como gestor do licenciamento, como consultor ambiental de licenciamento, após definir todos esses passos aqui atrás. E é extremamente importante ressaltar uma situação que eu vou trazer para vocês agora. Essa parte aqui de identificar qual é o órgão ambiental, ela é extremamente importante, não só para identificar a modalidade, mas também para identificar qual é o início do processo, o início, a etapa inicial aí do processo de licenciamento ambiental, que é a definição dos estudos e documentos e projetos ambientais, porque isso vai depender de cada órgão ambiental. O órgão ambiental, assim, trazendo uma análise bem assim, prática. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, um município aqui do estado pode solicitar uma série de documentos para uma só atividade, enquanto que o órgão estadual pode solicitar documentos diferentes para aquele mesmo tipo de atividade, para aquela mesma modalidade. Então, definir os documentos iniciais exigidos só pode ser feito através da identificação do órgão ambiental que vai estar licenciando aquele empreendimento. Ok? Então, essa análise é extremamente importante. Resumindo, só pode ser iniciado o processo de licenciamento após a identificação clara das 4 primeiras etapas. Então, essas são as 5 etapas, os 5 passos, ok? De um roteiro de consultoria ambiental e licenciamento na prática. E assim a gente finaliza a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mande todas as suas dúvidas, tá? É muito bom receber as dúvidas de vocês, eu sempre respondo o mais rápido possível. Espero que vocês tenham gostado da aula, mande suas dúvidas. Muito obrigado, continue acompanhando e até a próxima.